Olá, estou aqui para mais 3 minutos de encorajamento e eu quero continuar a ideia que eu falei no vídeo passado sobre o bom pastor, nosso bom pastor que deu a vida por nós. E eu quero ler na continuação de João, capítulo 10, mas dessa feita já lá, bem pertinho do final do discurso de Jesus sobre esse assunto, ele disse assim no versículo de número 26 em diante, ele diz assim: mas vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E texto que para mim me enche de esperança e segurança. Eu não sei qual é a sua relação com esse texto, se você conhece esse texto, mas eu, quando leio esse texto, eu tenho essa compreensão de que essas promessas feitas, né? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que escutam a voz do bom pastor, são promessas maravilhosas e que nós devemos louvar a Deus, devemos aquietar o nosso coração por tamanhas bênçãos. Então, nós falamos no vídeo anterior que Jesus Cristo se apresenta como o bom pastor. E o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E ele, então, continuando falando nisso, aqueles que estavam lhe escutando rejeitaram ou não aceitaram, não compreenderam, pelo contrário, estavam na incredulidade, sendo hostis com Jesus. Então Jesus diz assim: vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Então ele faz algumas afirmações sobre as verdadeiras ovelhas, e aí agora a ideia de que nós, aqueles que creem, também é uma metáfora, é comparada a essas ovelhas. As ovelhas do aprisco do Senhor, as ovelhas cuidadas, as ovelhas protegidas, as ovelhas que escutam a voz do bom pastor. E ele faz então algumas declarações. 4 bênçãos ou 4 afirmações aqui que nos dão essa segurança. Primeiro, as minhas ovelhas que ouvem a minha voz, eu as conheço. A primeira bênção é que nós somos conhecidos e Deus sabe distinguir quem é quem. Quem crê nele para quem não crê. Quem serve a ele. Quem o serve para quem não o serve. Então, Deus nos conhece. Ele nos chama pelo nome. E, segundo elas, me seguem. Então, nós continuamos ouvindo a voz do bom pastor e seguindo e querendo agradá-lo, fazer a sua vontade. Eu lhes dou a vida eterna. Esta é outra promessa maravilhosa. Eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna é esta, que nós creiamos no Filho de Deus. Então, aqueles que creem têm a vida eterna. E jamais perecerão. Aqui a ideia da segurança, jamais perecerão. A certeza da salvação, a certeza do cuidado de Deus, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Estamos seguros, guardados nas mãos do bom pastor, guardados, protegidos debaixo da mão do soberano Deus. Portanto, Deus que nos ajuda a crer, Deus que nos coloca a fé no nosso coração, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Esta fé que Deus coloca no nosso coração para que nós possamos crer em Jesus, nos dá esta segurança. Portanto, que Deus nos abençoe e nos dê essa firme segurança.